boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook e hoje nós vamos trazer duas colegas psicólogas que vão conversar conosco sobre um projeto que elas têm. A Daniele Rodrigues e a Lisane Glória. Eu vou convidar as duas agora para entrar conosco e a gente vai começar a conversa. Bem-vindas, Lisane, bem-vinda, Daniele. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Né? Daqui a pouco as pessoas começam a entrar também. E eu queria que vocês se apresentassem, porque eu conheço muito pouco. A Lisane eu estou conhecendo agora, pessoalmente. A Dani eu já conheço há uns 3 anos. Então, cada uma puder falar um pouquinho do seu trabalho, de como é que chegaram até aqui. Então, acho que eu puxo, né, Lisane? Até para apresentar vocês dois. Obrigada pelo convite, Celso. Eu e o Celso, a gente já se conhece um tempinho aí por causa das nossas formações no mundo de traumas, né? Nos conhecemos na experiência somática. Na época, eu trabalhava em hospital, então eu tinha mais contato com a abordagem MDR, fazendo atendimento à família na beira-leito, né, os pacientes e preparando famílias para o luto, principalmente, mas eu percebia que só o MDR, na época, não era suficiente para o meu trabalho. Foi aí que eu fui para a experiência somática e conheci o Celso em torno aí de uns 3 anos, aproximadamente. 2017, né? Eu acho que foi, né? Depois a gente se encontrou de novo no Brainstorming, algumas necessidades aí de suporte para traumas, inclusive os meus traumas. E a caminhada dos traumas vai trazendo uma série de aprendizado, mas traz muitos amigos também, né? E nessa caminhada de trauma eu conheci a Lisane, que veio de um processo um pouquinho diferente. A gente se conheceu num grupo do WhatsApp, né, Lisane? E que não tem nada a ver com trauma, era um grupo de gamificação e empreendedorismo para psicólogos, e a Lisane fez um comentário no grupo do WhatsApp, e quando eu bati o olho, eu brinquei com ela, eu falei, nossa, eu vou precisar de você, eu tenho uns traumas, eu preciso do teu trabalho. Mas eu brinquei, né? Joguei aquilo no grupo e aquelas coisas que a gente fala e vem um monte de comentários, eu nem acompanhei. E a Lisane me chamou no privado para perguntar o porquê que eu precisava do trabalho, por que eu tinha dito aquilo. E a gente começou a conversar. E a gente se encontrou nas doideiras, porque começamos a falar algumas coisas. Daí eu expliquei do meu olhar do trabalho dela para o mundo dos traumas. Ela me disse da formação de hipnose que ela tinha. Começamos a trocar umas figurinhas e ali a gente acabou ficando. A gente não se conhece pessoalmente, Celso. É uma amizade virtual e que se fortaleceu, e aí veio a ideia da gente criar esse projeto, né? Que a gente vai explicar depois, mais detalhado. Mas já vai fazer o quê? Eu acho que um ano e pouco, né? Caminhando uns 2 anos já, essa amizade, essa parceria. Olha, perdi as contas, porque é tão natural, né? A gente se fala constantemente, então ficou uma coisa muito comum, muito rotineira, né? É uma relação muito próxima. Eu vi que vocês têm até um perfil no Instagram, né, para trabalhar com esse projeto. É a ideia. Na verdade, acabou dando uma pausa em virtude de algumas questões de saúde da Lisane e da família, mas a ideia já é que a gente comece isso até para fazer uma ponte aí para o nosso trabalho, né? Falar de trauma de uma forma diferente, de uma forma descontraída e leve, né? E através desse trabalho tá vindo outros, né? Que na verdade acabou entrando, a gente botou um pouco a carroça no frente dos bois, né? Esse trabalho deu uma ideia da gente fazer algo para profissionais, né? Para psicólogos. E em virtude disso já está vindo uma revista no caminho, está vindo umas outras coisas que depois a gente detalha um pouquinho mais. Deixar a Lisane. Então, eu acho que agora eu também vou ter que conversar com vocês, viu? Eu também tenho uns projetos aí, de repente uma parceria vai funcionar bem. Estamos abertos a parcerias, né? Até a ideia do perfil é essa, né? Convidar profissionais para participarem também, né? Do Papo de Comadre. Essa é uma das ideias, né, Dani? Que a gente. E aí vai ter papo de comadre e compadre. Sim. É que começa com a gente e depois a gente começa a chamar os nossos convidados, né? Para tomar esse nosso café. Né? E realmente, a Dani, a gente se conheceu num grupo, né? Porque o meu caminho é no medo do dirigir, né? O meu trabalho ele é todo voltado para o medo do dirigir e preparação emocional para a hora da prova, né?
E nessas conversas, né, que eu tive com a Dani, eu disse assim, nossa, como ela disse, né, vai buscando mais conhecimento, e, nossa, eu preciso fazer essa formação em trauma. E eu fui buscar, né, porque eu disse, não, mas meus pacientes precisam disso. E eu fui buscar essa formação em trauma, conhecer um pouco mais, porque eu não tinha essa visão, né, então fui buscar mais essa formação, surgiu pelas conversas que eu tive com a Dani, e eu disse, não, eu vou buscar, vamos ver o que e realmente, né, tá sendo... abrindo leques para o trabalho do medo de dirigir, né? A questão do trauma. Você lidava com medo de dirigir sem nenhum processamento, nada dessa área de trauma? Não, eu não tinha, né? Um atendimento psicológico normal, verbal. Né? E daí eu fui buscar esse conhecimento. E nesse meio tempo, a gente pensa demais, né? A gente começa a surgir ideias, e um dia eu estava... Foi assim que surgiu, né? Eu estava... pensando, e eu acho que eu te vi, né, Dani, viu um vídeo que tu fez de brincadeira com a tua família, e eu as dancinhas do TikTok, né? Nossa, a gente podia fazer um trabalho voltado para traumas, né, mas de forma, não aquela coisa técnica, né, falar de traumas de forma muito mais popular, sem muitas coisas técnicas, né, de forma mais simples. Sair daquela questão de traumas, de só ser coisa de tragédia, né? Falar de trauma mais simples. E assim, nossa, eu vou propor isso para a Dani, vamos ver se ela topa essa loucura. E eu propus para ela a gente fazer um tipo de um papo de comadre mesmo. E ela, na hora, ela topou, e a gente começou a pensar na construção desse perfil, né? Desse trabalho. Então, vocês já contaram como é que começou. E como é que está sendo a repercussão desse projeto? Foi assim, Celso. Na verdade, teve essa dancinha, e eu não me lembro exatamente o que tinha acontecido. Eu acho que era época de chuva e desastre ligados a isso, alguma coisa assim que estava naquele momento. E eu fiz um stories, e estava muito frio aqui em Ponta Grossa, e chovendo muito, e na hora que eu fazia o stories, chegou a gravar a altura dos trovões que estava dando. E eu falei de trauma disso, perguntando se as pessoas estavam... se alguém tinha fobia de chuva, né? E eu lembro que eu comentei alguma coisa, eu falei, eu não tenho fobia de chuva, mas o relâmpago me incomoda muito. Será que isso é um trauma? E eu comecei a falar de trauma, puxando inclusive a questão do próprio Brumadinho, e do trauma vicariante, que não significa que eu tenho que passar pela tragédia, eu assisti pela televisão, aquilo também pode me traumatizar. E eu fiz um stories disso, mas assim, era um stories totalmente em casa, de roupão, assim, totalmente à vontade. E a Lisane me chamou no privado e falou, sua louca, você tá que nem uma comadre. Isso, gente, eu falei, e daí, horas? Eu falei, tá chovendo, frio. Eu falei, qual é o problema de estar assim com as pessoas? E daí eu ainda brinquei com ela, falei, eu quero falar de trauma de uma forma popular, e precisa ser simples, precisa ser do jeito que as pessoas são. Eu falei, mas ficou muito estranho? Eu falei, senão eu vou lá e vou apagar, dá tempo de apagar, né, de tirar do ar. E daí ela falou, não, eu achei engraçado, porque todo mundo geralmente se produz muito, né, e passa maquiagem, cuida de roupa, e você veio completamente diferente do que eu tinha pensado. E eu falei, olha, eu nunca parei para pensar nisso. Né? Eu coloquei na minha vida como meta falar de forma simples e leve de trauma para as pessoas, de uma maneira que a gente saia da linguajar técnico e fale para o leigo, para o senso comum. Da mesma forma que quando eu fiquei sabendo de uma dificuldade que eu tinha de dirigir, e eu tive diagnóstico de 15 pontos traumáticos ligados a essa fobia, eu consegui entender que não era pagando psicólogo ou pagando mais aulas numa autoescola que eu iria conseguir tirar minha carteira naquela época. Eu fiquei sabendo que eu tinha que olhar para o meu passado, olhar para minha mãe, que teve uma gestação no luto, olhar para todas as perdas que eu tive na minha vida para poder superar o problema. E é isso que eu quero fazer para as pessoas. E eu acho que o roupão vai agregar valor. Eu falei, vamos arriscar. E eu resolvi testar, e é incrível como as pessoas comentam muito mais quando a gente está assim, do que quando você se produz e faz uma coisa muito mais elaborada e gasta dinheiro, muitas vezes, com edição de vídeo e tudo mais. E eu contei isso para a Lisane, eu falei, Lisane do céu, as pessoas adoram ouvir algo de bicho,
tragédias e nudes. São as 3 coisas que eu acho que mais dá ibope na internet, de maneira geral. E a gente começou a testar, brincando mesmo, assim, lançando algumas mensagens, né, na própria postagem do feed do Instagram, no Stories, e o engajamento aumentou significativamente. E a ideia do projeto Papo de Comadre nasceu desse jeito. De uma zoação do meu Stories, né, Lisane? Foi mais ou menos assim. Só que a Lisane é muito mais doida do que eu, né? Porque ela vai muito mais além. Daí ela falou: você não topa criar uma personagem e a gente usar essa personagem para falar de trauma? Daí eu falei: eu sozinha não tenho coragem, mas se você criar a tua personagem e vier junto, eu aceito. E daí a gente começou Cada uma tem um personagem? Como é que tá aí? Vai ter as comadres, né? Porque a gente vai ser as psicólogas ao mesmo tempo que a ideia é que a gente seja as comadres. E a gente pensou no comadre justamente para usar aquilo que a gente escuta, sabe? Nos almoços de família. Eu brinquei muito com a minha mãe esses dias, que eu adoro os domingos na casa dela, antes principalmente da pandemia, que a gente podia, porque o ponto de encontro da minha família é a casa dos meus pais, né? Uhum. E é tanta coisa. E é um festival de abobrinha que a gente escuta, Celso, que eu falei: gente, isso aqui dá conteúdo pra caramba pra gente desmistificar algumas coisas, né? Alguns medos, algumas paranoias. É que o fulano que tem um vizinho que sofre não sei do que, e daí já vem aquele diagnóstico truncado, e a maioria das coisas cai em trauma. Né? Eu falei: os almoços de domingo na casa dos meus pais vai render muito conteúdo para os papo de comadre. E daí foi muito interessante quando eu falei isso para a família, que eles: então eu vou te contar umas histórias. Eu falei: então tá bom, vamos criar um e-book então para a gente já ter as histórias para a gente falar. E a gente separa pelo tipo de trauma, né? Não é expor ninguém, mas é as histórias que todo mundo conhece, da onde que surge muitas vezes, é mito ou é real algumas coisas, né? E a gente foi amadurecendo a ideia. Daí nasceu a Maria Clotilde, né? E daí baseado em as Marias. As Marias. Duas Marias? Duas Marias. Daí, a hora que a gente foi criando, a gente foi pensando em algumas coisas, a Lisane foi trazendo muita coisa que aparece no consultório para ela. Daí ela já é louca da tecnologia, já baixou uns aplicativos, já começou a criar GIF, já começou a criar uma série de coisas, já veio a arte do papo de comadre, né? Eu falei: então vamos marcar para tomar café, porque geralmente as pessoas conversam muito. Aí no Rio Grande do Sul, né, Lisane, é para roda de chimarrão, mas não é o meu convite aqui seria para um café. E aí a gente pensou, né, de ter um trabalho mais direcionado, porque se a gente falar dessa forma para o público leigo, talvez a gente não tenha o mesmo olhar que gostaria que tivesse, como se tivesse um trabalho para o profissional da psicologia. E nesse meio tempo, eu comecei um trabalho de tutoria num curso direcionado a psicólogos e aumentou consideravelmente o engajamento no meu Instagram de profissionais, mudou o perfil. No meu Facebook, eu tenho muito público leigo, né? E que eu trabalho muito com trauma e obesidade, né? Mas o meu Instagram virou psicólogo. 80% das pessoas que estão lá são psicólogos. Eu falei: vamos trabalhar com esse público. Tem possibilidade disso e a gente precisa ajudar essas pessoas a ajudarem outras pessoas. E a ideia nasceu de criar conteúdo para o psicólogo auxiliar no processo terapêutico deles para o público leigo, né? Falando de trauma num papo de comadre, de forma leve, descontraída, nos sintomas que realmente o trauma traz para a vida, seja na obesidade, seja nas compulsões, seja no medo de dirigir, né? E quantas outras coisas que o trauma atrapalha, né? Então o projeto nasceu dessa forma, totalmente informal, né? Totalmente descontraída. Duas malucas querendo consertar o trauma dos outros. Não só vocês duas são malucas, acho que tem muita gente já nesse caminho. A gente não quer consertar nada, né? Na verdade a gente quer dar chance da pessoa poder viver novamente em paz consigo mesma, né? Porque o trauma tira isso, tira a liberdade de escolhas. Sim. A pessoa não consegue mais ter uma vida plena e curiosa, né? Curiosidade pelas coisas novas. Ela fica restrita a um mundo de medo, um mundo de apavoramento. O que está acontecendo, né, agora com essa história da pandemia, né, que alguns dizem uma fraudemia, é justamente isso. As pessoas estão confinadas de casa, com medo, apavoradas.
Todo dia, hoje eu conversei com o pessoal de uma loja e estava dizendo que o dono da loja, que está com 80 anos, não saiu de casa mais, desde que começou, desde março. E é uma pessoa que trabalhava direto, todos os dias. Então, como é que está essa pessoa? Então, acho que os mais idosos estão sofrendo muito com isso. Uma mudança de comportamento muito grande nas pessoas, né? Em virtude da própria pandemia, do próprio isolamento, uma irritação, uma mudança de valores, principalmente, né? E o que eu percebi nesse movimento todo, quando a gente começou informalmente, eu contava para alguns colegas, eles falavam, então criem vídeos e mandem no WhatsApp, porque se vocês falarem disso, eu já tenho, é o meu nicho de atuação, eu vou poder usar o material de vocês para fazer um trabalho de conscientização para os meus pacientes, né? Se vocês falarem da importância de ter recursos positivos na vida, independente do trabalho terapêutico, vai me ajudar nisso, e as ideias foram vindo pelos próprios profissionais. Foi aí que a gente pensou em trabalhar nessa parceria com os próprios psicólogos, né, de orientação, e esse tipo de coisa engaja, né, Celso, mais do que um vídeo técnico que um psicólogo encaminha para o seu paciente, né? Porque através do lúdico, através do riso, eu percebo muito pelo TikTok, né? O número de idosos que estão envolvidos com isso agora, o número de profissionais que estão entrando de uma forma engraçada, trazendo conteúdo, porque isso prende a atenção das pessoas. E aí o projeto nasceu daí. E através disso, nós pensamos em trabalhar outras formas de parceria com os psicólogos, né? Que foi quando veio o projeto de uma revista, que a gente já está na reta final, eu acredito que no máximo em dezembro a gente já vai estar fazendo a divulgação, que é o Desatando Traumas, né? Porque como a gente fala de Maria, a gente trouxe outras coisas, né? Inclusive a questão do viés religioso, porque existe, até foi uma ideia da Lisane, né, a Maria Desatadora de Nós, e o que a gente faz é realmente, quando você trabalha com trauma, é desatar um nó na vida da pessoa, né, e que isso, independente de qual abordagem teórica ou profissional siga. Então, está nascendo uma revista paralelamente, né, o Desatando Traumas, e que vai ser uma série de psicólogos que estão fazendo parte dessa revista para poder criar aí, seja em podcast, seja em vídeo, seja em texto escrito dentro dessa revista, que vai ser um site, uma plataforma, e a gente vai estar atrelando isso ao Papo de Comadre, né? Então, vai ter profissional. A ideia é ter parcerias com profissionais para que a gente possa falar isso em nichos diferentes, né? Para o trauma nos diferentes impactos da vida, em diferentes áreas de atuação, em diferentes abordagens, e para isso a gente é parceria, né? Parceria entre eu e a Lisane, com parceria com outros profissionais da área, né? Então, pelo que eu entendi, o projeto começou com uma coisa assim de trazer ao público uma linguagem mais simples, o que é o trauma e como lidar com isso, e acabou derivando para uma área mais específica de profissionais. Mas mantendo essa essência da simplicidade, do lúdico, do papo de comadre. Por isso que a gente ainda brincou do café com traumas, porque a ideia vai ser, quando for fazer, como a tua live hoje poderia ser um café com traumas, né? Junto com as comadres. Vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa, vamos bater um papo, porque é aí que as coisas, quando você cria vínculo com as pessoas, geralmente, vou pensar nas comadres, né? Quando as comadres se reúnem, geralmente tem um café, tem um chimarrão, tem algum momento de uma proximidade maior para vir os desabafos, né? E aí, nos desabafos, a gente consegue ter um olhar para o trauma, né? E a ideia nossa do trabalho é justamente esse, é trazer na informalidade, em algo que todo mundo já vivenciou em algum momento da vida, esses assuntos um pouco mais complexos, mas trazendo numa linguagem do senso comum, não numa linguagem técnica. Porque o leigo falando, que seriam os personagens, e junto com os profissionais, trazendo uma orientação para essa pessoa, né? Porque assim a gente consegue ter vamos dizer assim, uma aproximação com um público mais técnico, da mesma forma que a gente consegue trazer uma conscientização e até mesmo uma prevenção disso para o público leigo. Porque eles vão ouvir nos papos de comadre e vão, opa, isso já aconteceu comigo, né? Ou isso já aconteceu com a minha mãe, eu já vi isso com a minha vizinha, e a gente consegue um outro tipo de diálogo com essas pessoas, né?
Porque a questão do trauma, né? Eu já venho nesse campo há alguns anos, e em 2018, quando eu fiz a formação com trabalho com crianças, né? O EC com crianças, o Ali Duarte colocou uma parte que ele disse assim: eu não falo que eu trabalho com trauma, eu falo que eu trabalho com desregulação. Uhum. Porque trauma é uma coisa que ninguém quer saber, né? Ninguém tem trauma. Se você falar em trauma, a pessoa já fica meio assim, meio... Pensa em tragédia, né? Geralmente o Não, e trauma é fica ligado. coada, porque ela tem os traumas, mas ela não quer admitir isso. Sim. Ela prefere deixar escondidinho na zona de conforto. Enquanto ela não está mexendo, não está incomodando. Quando você fala que a pessoa pode estar desregulada, é uma outra história. Opa, realmente, eu tô sentindo alguns sintomas assim que podem ter contato, ter ligação com isso, né? Eu estou desregulado. Como é que é ser regular? Né? Então eu mudei até a minha colocação, eu me apresento como facilitador da autorregulação, não como um terapeuta de trauma. Porque o que eu quero é que a pessoa aprenda a se regular, e eu ensino isso. Não só na terapia, como também quando a pessoa pergunta, ou tem um pedido assim, como é que eu faço fora do consultório, né? E aí eu dou umas dicas. Você faz assim, age dessa forma, senta aí, e vai observando. Porque E o papo de saúde coletiva, né? E o o papo de próprio comadre vai corpo ser faz o trabalho, né, na verdade. Então a gente não precisa fazer muita coisa, é só dar espaço para que ele produza isso. E a nossa ideia do papo de comadre é realmente falar das coisas rotineiras que estão acontecendo no dia a dia da pessoa, para que ela possa entender que isso que está acontecendo é a desregulação. Né? Então, quando a gente pensou, até a gente montou, cada uma vai ter seu personagem, a Maria Clotilde, a Maria, a gente vai estar caracterizada mesmo como personagem, conversando, mesmo como comadres, batendo papo, fofoqueando da vida dos outros, mas trazendo esses assuntos, né, que faz parte do dia a dia das pessoas, né, para que elas possam entender que aquele medo, né, que aquela determinada situação é uma autorregulação. Então, Vocês já fizeram alguns episódios? A gente até montou, mas a gente não divulgou isso ainda. A ideia era que a gente fizesse isso no mês passado, mas essa pandemia toda pegou a comadre Lisane e a gente acabou atrasando um pouquinho essas divulgações, né? Mas a gente tem uns roteiros aí que a gente já está previsto para a gente começar esse trabalho, até para poder divulgar junto com a revista, que já está também caminhando. A revista é um projeto paralelo que nasceu de uma outra demanda, e que eu estou coordenando esse trabalho dentro do curso de marketing para psicólogo, mas conversando com a equipe, se é uma revista, tem que ter continuidade, tem que ter todo mês. E eu falei, então, já que eu vou conduzir isso mensalmente, uma das coisas que eu pedi é que eu vinculasse no projeto Papo de Comadre. Então, a gente vai poder trabalhar o Desatando Traumas junto nesse viés de uma linguagem mais informal, já tendo parcerias com profissionais para estar publicando, né? E isso ser divulgado, né, sem custo nenhum para as pessoas. A ideia é a gente poder falar de baixa autoestima, ou de obesidade, ou de assuntos aí que, vamos pensar no universo feminino, que tem uma preocupação mais exagerada com esse padrão de beleza, ou muito se fala hoje de relacionamento tóxico e relacionamento abusivo, do porquê que as mulheres ficam, né, se submetem a esse tipo de coisas, mas elas não param para pensar que por baixo de tudo isso tem trauma. Né? Tem um trauma que não te deixa emagrecer e manter um corpo magro, porque se chega a ponto de fazer uma cirurgia bariátrica e ter reganho de peso, é porque o teu trauma está ali gritando por socorro, e a pessoa não olha para isso, né? É olhar para o medo de dirigir como uma forma de proteção do próprio cérebro, daquele trauma que não tem condições de se autorregular sozinho, e aparece essa fobia, né? A baixa autoestima ou a dependência afetiva desse companheiro, muitas vezes também está amarrado às suas dores lá de trás, e as pessoas não sabem disso, né, Celso? Pensando em comunidade em geral, a maioria das pessoas nem imaginam, né, que é simples de fazer uma autorregulação, a pessoa consegue se empoderar disso, o que a base... o que eu percebo, conversando com muitos psicólogos que seguem algumas abordagens mais tradicionais, que tratam no viés cognitivo, né, naquela linha verbal, mas o trauma está ali, né?
E ele vai manter aquele sintoma, nem que aquele sintoma venha de uma maneira diferenciada, mas ele se mantém. E foi muito interessante que foi assim que nasceu o Papo de Comadre, e nasceu a minha amizade com a Lisane, porque a Lisane seguia essa linha de trabalho. E quando eu fiz um relato da minha experiência, abriu esse universo de traumas para ela também e um leque de atuação diferenciada. Então, a amizade nasceu dessa maneira. Por que não a gente ajudar outras pessoas, né? E o projeto todo, a ideia é esse, né? É ajudar as pessoas a se desenvolverem da mesma forma que auxiliar os profissionais nesse manejo clínico, né? Eu queria ouvir um pouquinho a Lisane, porque ela está quietinha ali observando, mas eu acho que ela também tem bastante conteúdo para trazer. Não, é bem isso que a Dani trouxe. Tudo surgiu quando ela começou a relatar a situação dela. Naquela época, eu estava com uma paciente que realmente... aquela paciente que empaca, né? E disse assim, meu Deus, o que eu faço com ela? Não vai, não vai. Né? Tinha feito já de tudo, disse, meu Deus, não vai. Não. Lembra, Dani, que eu comentei, nossa, eu tenho uma paciente que empacou. E eu disse, bom, eu preciso fazer essa formação. E fui buscar essa formação e, nossa... E quando eu entendi o que estava acontecendo, que era um trauma que estava por trás, nossa, deslanchou. Né? E isso é muito comum. Eu, como terapeuta, né, como psicóloga, eu acho que deve ter muitos profissionais também nessa situação, que às vezes pega aquele paciente que tu faz, empaca, e daí se tá, e agora? Né? Tu não sabe muito bem para onde que vai. E foi o que aconteceu. Então, e surgiu isso, assim, Dani, vamos falar de uma forma simples, que as pessoas possam entender o que está acontecendo, que existe uma outra forma, um outro caminho, né? Então, e o Papo de Comadre surgiu disso, né? Eu vi esse vídeo dela, disse, nossa, ela é tão pirada quanto eu. Ela gosta dessas coisas. Se encontraram. Se encontramos, nossa. E tanto que foi já, a gente nem pensou muito, vamos fazer personagens, vamos, né, se caracterizar para poder falar para as pessoas a existência desses traumas e como em alguns momentos é tão simples de tratar, né, é um desatar de nós mesmos, né, e quando vê a pessoa deslanchou, né, tá tão presa, tanto tempo presa naquela situação e de repente... Né? Às vezes, num atendimento, às vezes acontece umas coisas assim que tu fica, gente, era só aquilo que precisava. E ela deslanche. Né? Eu posso fazer uma provocação para vocês, se vocês me permitem? Ai, que medo. Pode. A Bíblia já ficou vermelha. Eu já até imagino o que você vai pedir. Você imagina? Você acha que é possível a gente fazer uma coisa de improviso? De Papo de Comadre? Você quer que a gente se caracterize? Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona isso? Eu nem sei onde está a minha diária de Papo de Comadre. Não precisa pegar script, não. Vamos fazer ao vivo, assim. Não, mas o personagem. Você quer que a gente coloque peruca, coloque tudo aqui? Não precisa. Vamos fazer de conta. Mas o legal é a caracterização. Papo de Comadre, vamos lá, então, qualquer assunto. Vamos falar de relacionamento. É assim, como é que seria? A gente vai fazer essas lives, a gente tem a ideia de fazer semanal, né? Uma live semanal, né? A gente ainda vai acertar isso. E seria assim, ó, a gente chegando, assim, comadre, tem uma coisa para falar contigo. Tu nem sabe. Chega aqui, me chama que eu preciso te contar uma boa que aconteceu. A filha da vizinha, tu nem sabe. Aquela menina se botou a beber agora, eu não sei o que aconteceu na vida dela. E daí vai desenrolar o papo. Menina, eu vou te contar, ela se separou do marido, já tá andando com um monte de homem por aí. Tu não tem ideia. O que será que aconteceu com essa menina? Ela era tão certinha. Lógico que se perdeu, né, comadre? A gente sabe das histórias. Quantas vezes aquele marido bateu nela em casa? A gente escutava os gritos. Lógico, esqueceu da vez que a gente ligou uma vez chamando a polícia? Você acha que essa criança não cresceu nesse meio? Lógico que ele cresceu. Deve ter influído alguma coisa, né? Ou será que não? Eu acho que ela é safada mesmo, comadre. Será? Ah, tô achando. Será?
Mas, comadre, eu ouvi falar que tem problemas que dá trauma, hein? Separação, assim, como aconteceu, essas surras que ela ganhava do marido. Não, mas trauma eu acho que é coisa grande. Acho que a surra do marido é trauma. Agora, a separação, não. Todo mundo separa hoje em dia, todo mundo trai hoje em dia. Isso não é trauma. Isso é mas normal. você gostava muito desse homem. Diz que ele era bom pra ela, pra caramba. Não sei. Pra mim, não é bom. Homem bom, pra mim, não é assim. E por Mas, aí comadre, vai, eu tava lendo uma revista. Tava lendo uma revista lá de psicólogo que estava falando sobre essas mulheres que gostam de apanhar. Se você der trela para seus comadres, o papo vai fluir Comadre, demais. tá me ouvindo, comadre? Nós temos tempo, não tem problema. A ideia, Celso, seria da gente estar caracterizada dessa maneira e da gente estar conversando, trazendo e ao mesmo tempo linkando com um assunto mais sério. E agora, como a gente está no online, e se a gente for fazer parceria com alguns psicólogos para trazer determinar, por exemplo, uma psicóloga que trabalha com relacionamento abusivo, a gente poderia trazer nessa conversa e a pessoa convidando para um café, por exemplo, na casa da comadre Clotilde, que vai gostar de cozinhar, e ela trouxe esse personagem muito baseado na avó dela, né? Então, com características de que gostava de cozinhar, gostava de acolher, e daí ter um profissional para estar trazendo numa linguagem mais, vamos dizer assim, mais técnica, não falando difícil, mas explicando aquilo que a gente está falando, né? Dentro de uma fofoca ou dentro de um relato da dor, da dificuldade com o meu marido, da dificuldade com a minha filha, o profissional está trazendo isso, né? Por isso, eu ainda brinquei contigo. Você quer a caracterização? Porque a gente viria caracterizado para sair daquela imagem de psicólogas, né? Vai ficar bem comadre mesmo, né? Mas isso não vem ao caso, né? O que a gente queria só era trazer um pouquinho para o público o que é o papo de comadre, né? Como é que funciona. Você já explicou, né? Vocês já fizeram a demonstração e já disseram que se ia com alguém acompanhando e trazendo esses esclarecimentos depois, né? E não só com alguém, a gente não estaria na dependência só de alguém. Vamos pensar no online, a gente tem hoje recursos que permitiria eu entrar de duas formas aqui, né? Então, entraria como a Daniele, talvez ao vivo, e colocaria a foto aí da comadre, né? Então, existem alguns recursos onde a gente conseguiria, só eu e a Lisane, de alguma maneira, tá trazendo isso também, né? E a ideia é justamente isso. Vamos focar, por exemplo, num trauma de perdas, então a gente poder falar de luto dessa forma, né? E agora na pandemia é um tema bem interessante, porque as pessoas estão perdendo muito, né? Perdendo entes queridos, perdendo emprego, né? Perdendo a própria liberdade de ter que ficar tanto dentro de casa, né? Então, separar, seja por semana ou por áreas de atuação, e tá trazendo, não nessa, igual aqui a gente brincou, dá a impressão da gente estar fofocando só, mas a gente fala, de improviso falamos uma série de coisas, mas a ideia é a gente ter temáticas, né? Então, falar de relacionamento abusivo, então a gente vai trazer esse olhar, falar de perdas, tá trazendo um outro olhar, como trabalhar com crianças, não é muito o meu foco de atuação, eu confesso que eu prefiro trabalhar com o público adulto, mas está trazendo esse olhar que você disse, Celso, de como que a pessoa pode, assim, ai, que desespero, meu coração está disparado, eu não sei mais o que fazer, como que a gente pode ensinar isso para as pessoas? E vai ser nessa viés, nesse tipo de linguagem. Porque acho que a ideia é ficar didático, né? Que as pessoas compreendam e isso traga um aprendizado. No medo de dirigir mesmo. Porque, como eu falei no início, o trauma assusta. Se você falar em trauma, as pessoas já ligam a isso, é um acidente, é uma catástrofe. A tragédias, né? Que houve muitas mortes e muitas perdas. E a gente fez um treinamento para isso, né? Se lembra no início do ano que a gente foi fazer um trabalho com a Associação Brasileira de MNR, né? Sobre atendimento em catástrofes. Então existe essa realidade também. Mas o trauma também existe, o trauma de ter pequeno, o trauma que acontece no escritório, né? Quando alguém força você a uma situação, né? te deixa acuado, isso também desregula. E as crianças também se desregulam muito facilmente. Quando você trabalha com crianças, está prevenindo que ele seja um adulto problemático depois. Né? Você vai ajustando já. Embora muitas vezes seja obrigado a trabalhar com a família também, porque a família acaba fazendo um trabalho ao contrário.
Tem que dar um suporte de amplo, né? E foi bem bacana, porque a Lisane comentava algumas situações de quando a pessoa está tirando a carteira de motorista. E quando a Lisane me contava algumas coisas, que eu não tenho contato com esse público, né? Raramente eu recebo isso. E a Lisane falava, eu falei, nossa, Lisane, que interessante para virar num papo de comadre, né? Falar disso abertamente, porque as pessoas não param para pensar por que reprovam tantas vezes, né? E por que tanta ansiedade em torno de uma avaliação. Porque não é o carro em si, eu acredito que o que mais reprova é saber que está sendo avaliado, né? E nisso a Lisane a gente pode explicar um pouco melhor, mas a ideia é falar disso para as pessoas. Porque existe muito aquele rótulo de que a pessoa é incompetente, de que a pessoa não consegue dirigir, muitas vezes a pessoa dirige. Dirige sem carteira por tudo, né? Só não consegue tirar a carteira de motorista. Chega na hora do famoso branco, né? É. Ela trava e não consegue fazer as coisas como tá ali o examinador fazendo, né, a aferição. Não, e as pessoas têm muito essa questão, é só um nervosismo, né? É muito típico tu perguntar por que tu reprovou? Só um nervosismo. E esse só um nervosismo, na realidade, não é só um nervosismo, né? Se a gente for parar e olhar nos atendimentos, tem muita coisa por trás. Não é só uma simples ansiedade, tem muitas coisas por trás, mascaradas, né, por trás dessa ansiedade, desses sintomas que aparecem de ansiedade no momento da prova. Então, é baixa autoestima, muita insegurança, né? Percepções completamente distorcidas de um processo da carteira de motorista. Então, tem muito mais questões íntimas que estão lá atrás do que só o momento de fazer a prova. Né? Então, mas no senso comum as pessoas acham que é normal, que é normal reprovar, que é normal reprovar 5, 6, 10 vezes, que faz parte do processo. E a gente sabe que não, peraí, não é tão normal assim. A pessoa vai tecnicamente super bem, faz uma aula super bem, chega no dia da prova, tem questões emocionais muito mais profundas do que uma simples processo de avaliação, né? Ela não sabe lidar com essa situação. E fica num ciclo vicioso, né? Repete, e não consegue enxergar o que está acontecendo. E fica cada vez pior, né? Porque a pessoa tem todo o passado ali dizendo para ela, você não consegue. São as experiências e muitas desistem, né? E a maioria dos casos pós-prova, depois paralisam por causa do medo de dirigir. Então, não tem nada a ver com só a questão prova, né? Tem coisas que estão por trás. Né? Pegam a habilitação e depois não conseguem dirigir sozinhos. E esse é o número maior de pessoas que te procuram? As pessoas que já tiraram a habilitação e não conseguem dirigir? Ou aquelas que não conseguem nem tirar o exame? Não, o meu foco é preparação para a prova. Né? O meu foco de trabalho é mais a preparação para a prova, mas tem bastante gente, a quantidade maior é de preparação para a prova. Né? O medo do dirigir, ainda as pessoas têm aquela questão que é falta de habilidade prática. Aí eles querem fazer aula prática. Acha que isso vai resolver. No meu caso, vem assim, em último caso, que assim, já fez tudo, fez aula, andou por habilitados, e se dá conta que não é ali. Não é a questão da prática, né? Tem a ver com questões emocionais. Mas para procurar, tem que passar primeiro por todos. Eu sou a última opção. Né? As pessoas ainda não têm essa percepção, não têm essa consciência. Tem uma cultura muito enraizada que dirigir é só falta de habilidade prática. Sim, isso é o senso comum. Isso é o senso comum. É mais um mote para vocês usarem no papo de comadre. Mas isso não é só no dirigir, né? Vamos pensar, eu trabalho bastante com obesidade, dificilmente uma pessoa que quer emagrecer vai num psicólogo. Geralmente vai no médico, daí vai no endocrinologista, né? Vai no nutrólogo, vai no nutricionista, vai na comadre que pega a dieta da lua, dieta não sei do que, o chá emagrecedor, faz de tudo, né? Daí começa uma caminhada, vai algumas vezes, né? Vai para o educador físico. O que para mim começou a aumentar é porque eu trabalho bastante com cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica é obrigatório passar pelo profissional da psicologia, né?
E depois, quando tem o reganho de peso no pós-operatório, o médico obriga, vai para o psicólogo, porque isso não é caso nem de médico, nem de nutricionista. Por isso que vem, Lisane. Então, não é só na área de trânsito, né? Olhar para as nossas dores é muito difícil, né? Então, acredito que em várias áreas da psicologia aí a gente seja os últimos a serem olhados. É quando a gente está quase com a corda no pescoço, que a pessoa está com a corda no pescoço, eles procuram um psicólogo, né? Daí tem que olhar. Tem que olhar para aquilo que incomoda, tem que olhar para as dores. Eu tenho observado isso, né? As pessoas não deixam de ir ao médico, porque elas têm muito medo de morrer, o que complica a saúde delas. Mas elas não ligam muito para a saúde psicológica. E muitas vezes está por trás de um problema de saúde física, né? Sim. E tudo começa na mente. Se a mente não estiver bem, você vai começar a desencadear no físico. É normal. A maior parte das doenças são psicossomáticas. Tem uma estatística, não sei de onde, que eu ouvi, que 70% dos leitos hospitalares são de doenças psicossomáticas. São pessoas que tiveram problemas emocionais e acabaram acarretando uma doença no corpo. 30% do restante é alguém que sofreu um acidente, que teve um momento um problema que o médico vai poder resolver, que é só biológico. Não é à toa que nós somos o Brasil primeiro em ranking em nível de ansiedade. Né? A gente não estaria em primeiro lugar se as pessoas cuidassem mais das questões emocionais. Né? Somos aí classificados, é uma vergonha isso, né? Eu digo para o pessoal que eu atendo, gente, primeiro no mundo em classificação de nível de ansiedade. Se as pessoas cuidassem da sua ansiedade, das suas questões emocionais, nós não estaríamos no primeiro lugar. Né? E quando eu digo, falando de ansiedade, a gente está falando de uma ansiedade disfuncional, uma patologia, um transtorno, né? Porque as pessoas não olham para as questões emocionais. Só vão ao médico quando dá um piripaque lá, um coração acelerado, né? Achando que vai estar tendo um ataque cardíaco e vai estar com crise de ansiedade. E mesmo assim, elas querem um medicamento para resolver na hora, né? Uma pílula mágica para passar aquele efeito imediatamente. E mesmo o medicamento que é receitado pelo psiquiatra, ele demora um tempo. Ele vai começar a trabalhar com toda a transmissão neuronal, isso leva, às vezes, semanas para dar efeito. Né? Então, o trabalho com o psicólogo seria mais rápido, mais efetivo, né? Se for dentro de uma linha como a gente trabalha aí. E esse acaba sendo um diferencial, né? Porque essas linhas de trabalho de traumas é a neuroterapia, né? Então, você consegue uma autorregulação muito mais rápida. E o que eu tenho percebido? Aqui em Ponta Grossa, né, onde eu moro, não tem os profissionais de trabalho. Tem alguns que seguem o MDR, mas num processo de neuroterapia muito mais direcionado para a experiência somática, no sentido de autorregulação, isso não tem aqui. E o que eu percebi? Que tem alguns profissionais que me solicitam ajuda, isso incluindo psicólogos, você consegue fazer algumas coisas para deixar o paciente certinho, para a gente poder continuar a terapia cognitiva? Falei, consigo. Falei, me manda. Daí eu trabalho muito com mapeamento dos traumas, então a gente faz a limpeza dos traumas, e daí eu deixo ele direitinho. Não sei se eles voltam para a terapia normal, ou se alguns fazem paralelamente, mas aí veio a demanda de que o profissional da psicologia também precisa de suporte, um olhar diferente para essa área, né? Nesse projeto que eu estou trabalhando nas tutorias, eu escuto muito dos psicólogos, eu não olhava o problema com esse foco. Eu só investigava as crenças limitantes, eu só investigava como que era a relação familiar, mas eu não olhava para esse foco, né? É um olhar para a criança ferida de uma maneira diferente, né? E aí que a gente pode trabalhar o mesmo projeto para o leigo, como também para esse suporte para os psicólogos. Que foi o que mudou um pouquinho aí, né, Lisane, a tua trajetória profissional, na verdade, tua caminhada de trabalho. Mudar essa visão de só ficar na parte cortical, né, e para a parte subcortical, né, que o trabalho flui, né, quando o trabalho subcortical desata, né, tira da situação do medo, dos sintomas frequentes de ansiedade, né, praticamente somem, né, os sintomas. Quando tu dá esse olhar diferenciado, e realmente o trabalho muda muito. E foi o que aconteceu no meu trabalho, principalmente com relação a essas pacientes com medo de dirigir.
Não era só ansiedade, a ansiedade era só um sintoma de causas traumáticas. Uma quebra de paradigma dentro do Detran, né, Lisane, no teu trabalho. E é bom observar que dentro do sistema inconsciente, né, que são o que você falou de subcortical, nós temos 2 cérebros primários, né, que é o tronco encefálico, que é o cérebro reptiliano, que está ligado à nossa medula espinhal, então ele tem contato com todo o corpo. Ele é o que está ligado à sobrevivência, né? Regula batimento cardíaco, pressão arterial, temperatura do corpo. Ele é o responsável pela sobrevivência da gente. E nós temos o límbico, que é o mamífero, que é onde estão as emoções que estão pedindo para ser processadas, né? Então, muitas vezes o cortical, que é aquilo que a gente faz na terapia de fala, ele demora muito para surtir efeito, porque é uma conscientização que não chega lá onde estão as emoções. E quando você traz a emoção para ser reprocessada, você está falando com esses cérebros mais primitivos. E aí você consegue que eles limpem aquela memória que está disfuncional. Porque lá dentro do inconsciente não existe passado, não existe futuro, existe presente, só agora. Por isso se incomoda. Por que uma coisa que aconteceu lá 10 anos atrás continua me incomodando? Eu continuo sentindo os mesmos sintomas daquela ocasião, né? Aquilo me pega tão fortemente. Porque lá dentro é agora, é o presente. Né? Então a gente precisa fazer com que essas memórias sejam limpas, no sentido de não de apagar, ninguém apaga a memória, mas a gente poder deixá-las novamente funcionais, para que elas voltem como aprendizado, a pessoa entenda o que aconteceu, mas isso não incomode, não traga mais tanta ativação. Né? Mas sabe o que eu percebo, Celso? Que as pessoas não têm consciência de que aquilo que está lá atrás está presente na vida dela até hoje. Pelo menos, na maioria das vezes, para mim, elas não vinculam o sintoma que elas têm naquele fato lá de trás. E quando se começa a trabalhar, daí entra o papo de comadre, né? Ah, eu vou parar a terapia porque eu recebo muitas mulheres que sofreram um abuso. E quando a gente começa a trabalhar isso, meu marido não quer mais que mexa, para que ficar cavocando o problema do passado? Né? Mas a ideia é justamente essa, é que a gente deixe o problema no passado, ele não está no passado, ele está no presente e você vai carregar para o futuro, se você não olhar para isso. Mas as pessoas não conseguem. Nós estamos procurando para poder trazer. Né? Mas assim, pensando na obesidade, quando a gente começa a trabalhar isso, cai numa questão de abuso, e que o quanto que isso impacta a qualidade da relação conjugal, né, a própria qualidade do relacionamento, não só afetivo, mas o relacionamento sexual do casal, e isso vai impactar na baixa autoestima, e isso pode gerar, inclusive, num relacionamento tóxico, porque é tanto problema dentro daquele casamento que o marido, muitas vezes, tem uma relação fora, e a mulher se submete àquilo, porque ela tá gorda, porque ela tá feia, porque eu não vou conseguir ninguém se eu sair dessa relação, e o Papo de Comadre vai servir para que a gente possa falar de tudo isso, mostrando que se ela olhar com amor para aquilo que aconteceu, e a gente conseguir, com esse amor, tratar, curar de uma forma adequada, que a terapia acaba sendo muito mais rápida do que as terapias tradicionais, a gente consegue melhorar todas as áreas da vida dela, né? Não só a conjugal, como a afetiva, como a autoconfiança, a autoestima, né? E até mesmo o emagrecimento. Né? Só que as pessoas não olham dessa forma, né? As pessoas miram e não olham porque não sabem. Na verdade, não. E aí que vem o nosso papel como educadores, né? Não apenas a pessoa que trata, não o terapeuta apenas, mas o educador, que mostra como é que as coisas funcionam. De uma forma muito simples, de uma forma muito coloquial, que é o que vocês estão trazendo com o projeto do Papo de Comadre. Trazer isso para o senso comum, que as pessoas estão vivendo e não sabem exatamente o que é aquilo. Ou tem medo que aquilo seja algo muito grave. E falar de coisas graves, né? A nossa ideia era falar de coisas sérias. Vamos pensar naquele caso daquela criança com 10 anos que foi submetida a um aborto, a quantidade de críticas que essa família recebeu, a quantidade de protestos, e o quanto isso gerou um falatório, aí acho que foram quase 15 dias na mídia falando desse caso. Tá, isso é um trauma complexo, sem sombra de dúvida, mas dentro desse caso, por exemplo, daria para falar da própria questão do abuso sexual, poderia falar da questão desse tio
que é ex-presidiário, então do quanto que aconteceram coisas dentro daquela casa, da própria violência doméstica, que também é um outro assunto, da própria vulnerabilidade que essa criança passou, além dela ter sofrido tudo isso, além dela ter engravidado, ter que ser submetida a essa cirurgia para a retirada do bebê, ainda as críticas da mídia, o quanto isso também para o amadurecimento dessa criança, porque com 10 anos ainda é uma criança, e então tudo isso a gente poder falar de uma outra maneira, né, e poder, que isso é um trauma complexo, mas a gente separar essa complexidade explicando para as pessoas, porque as pessoas criticam muito. O que eu percebo? Que no Papo de Comadre, a ideia central vai ser as críticas, vai ser o julgamento, vai ser aquilo que a língua do povo pega, que é o que a maioria das pessoas tem medo. As pessoas não se expõem porque o que vão pensar de mim, o que vão falar. E a ideia é que o projeto a gente possa falar disso, com o mesmo veneno que a língua do povo tem, mas trazendo um outro olhar, para que a gente consiga trabalhar, realmente educar, é um trabalho de educação social mesmo. Tem um outro aspecto também que faz as pessoas não procurarem ajuda. Uma das características de um trauma é que a pessoa faz de tudo para não reviver a situação. E ela acha que trabalhando isso ela vai reviver. E não é isso. Né? A gente sabe que não é isso, porque ela não tem a idade que ela tinha quando ela sofreu aquele acidente, ou aquele abuso, ou aquela violência. Mas ela tem uma outra idade, tem um outro entendimento, tem um outro recurso para lidar com isso. E ela simplesmente vai conectar com aquela situação, não vai viver lá, ela vai ficar no presente, conectando com aquilo também, e observando o que acontece, como é que o corpo dela reage. Então é uma coisa muito mais leve do que vai lá mexer, fazer uma cirurgia, abrir para tirar o trauma. Não vai tirar, não é assim. Mas ele sai de uma maneira muito mais rápida, quando a gente dá essa atenção para ele. Eu percebo quando alguns colegas me perguntam, tá, então essa forma de tratamento não tem autoconhecimento? Nossa, eu já ouvi muito isso, Celso. Assim, eu falei, tem. Só tem. Tem autoconhecimento de uma forma bem profunda, mas não é só no conversar com a pessoa que a gente chega no autoconhecimento, né? A gente consegue promover isso através de uma percepção corporal, quando você está tensa, quando você pensa nesse problema, quais são os sinais que o teu corpo está se manifestando, né? Quais são os sentimentos que te vêm em mente, quais são os pensamentos. Quando a gente faz um mapeamento do trauma, você tem determinado comportamento que está disfuncional, que você passa a entender o que você passou ao longo da tua vida que gerou aquilo. Isso é autoconhecimento. E não é só conversando, né? E a nossa ideia de trabalho, que eu vejo nesse sentido, e que nasceu o interesse de trabalhar com psicólogo, foi por causa dessas perguntas, Celso. Que essas perguntas eram feitas para mim e para a Lisane do público psicólogo, e não do público leigo. Porque o público leigo, quando vai para a terapia, ele não está querendo saber se ele vai ter autoconhecimento ou não. Ele quer eliminar aquele sintoma, aquele problema que ele tem. É esse o objetivo do público leigo. Mas aí, quantos profissionais da psicologia vinham conversar com a gente, mas então a tua terapia não promove autoconhecimento? Daí eu falei para a Lisane, Lisane, olha um sinal de alerta. A gente precisa falar para os psicólogos que isso também é autoconhecimento. E que não existe certo ou errado, ou melhor ou pior. É um outro caminho. E que é importante eles saberem, né? Que esse também é um caminho. Importante para que eles façam como a Lisane, que vão procurar também um conhecimento e poder se atualizar quanto a isso, né? Porque isso é uma ferramenta a mais na sua caixa para poder utilizar. Tudo que a gente fez de trabalhos terapêuticos são ferramentas, né? A gente tem uma caixa de ferramentas com vários recursos. Então, nem tudo você vai usar com martelo para bater. Às vezes você precisa de uma chave para torcer, de um alicate para puxar, né? Uma serra para cortar. Então, como qualquer profissional que utiliza as ferramentas, nós também temos as nossas, conforme o caso. E esse projeto veio muito do empírico mesmo, né? Eu conheci a Lisane através de um relato meu, né? E de repente, na nossa amizade, ela foi buscar um outro caminho, que ela teve uma outra experiência profissional com um resultado diferenciado. E a ideia é a gente trabalhar essa humildade mesmo de reconhecer. A gente não é Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo e que a gente sabe tudo, é sair dessa posição, né? E de que a gente é gente como todo mundo.
né, que tem suas dores, que tem suas dificuldades, mas principalmente que a gente consegue falar sobre isso de uma forma clara para ser exemplo para as pessoas também, né, de que é possível ter uma vida plena, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e superar traumas ao longo da vida, como qualquer outra pessoa. A gente não é melhor do que ninguém, né, e não precisa se envergonhar disso, né. Você comentou num certo ponto lá que você estava dizendo do teu medo de dirigir, que você tinha N traumas que foram mapeados, né? Então, a maior parte das pessoas que procuram psicologia como profissão, são alguém que sofreu alguma coisa, sofreu problemas na vida e que busca solução. Primeiro como cliente, depois ela vê que isso também é um caminho que ela pode promover para os outros também. Pode levar para mais gente. Então, é como aquela história da mitologia, né? Do curador ferido. Então, o curador ferido é aquele que ele está sempre lembrando que a ferida dele está lá, incurável. Então, por mais que ele faça para curar os outros, ele está sempre lembrando do sofrimento dele. E é assim que ele consegue ler o sofrimento do outro e entender como o outro se sente. É a relação empática, a relação de estar no mesmo contexto. E é isso que faz o acolhimento, faz com que a gente compreenda o outro e possa trazê-lo para um local de segurança, que ele consiga se abrir, consiga liberar essas dores também. E é muito interessante, né, Celso, quando a gente vai por esse caminho, né, porque isso conecta, é a verdade, né, que conecta, é a simplicidade que faz essa conexão ser mais forte. E eu me lembro, né, de quando eu fazia bastante trabalho com grupos, e eu trabalhei em grupos de tabagismo, e quando a gente começou com um grupo grande, tinha quase 30 pessoas nesse trabalho, eu conversei com uma farmacêutica colega minha, falei, não vamos fazer o que o SUS faz, que é palestra. Não é a palestra que vai dar um suporte para essas pessoas pararem de fumar, porque o cigarro, a maioria das pessoas muito ansiosas fumam. E aí isso vai cair em trauma, e não é palestra que vai tratar trauma, e a gente montou um projeto diferente. E foi tão interessante quando as pessoas começaram a relatar as suas dores, as suas dificuldades, porque eles diziam, eu me lembro como se fosse hoje a pergunta para nós da equipe, era uma equipe multi, né? Quantos aqui de vocês fumam? Nenhum fumava. Quantos aqui de vocês já passaram pelas dificuldades que a gente está passando para largar de fumar? Nenhum tinha passado por isso. E daí eu me lembro como se fosse hoje, ela falou, então não adianta eu ficar vindo aqui, porque vocês não sabem a minha dor. E ali a gente estava em quase 30 pessoas, essas pessoas começaram a se agarraram nisso, lógico, porque era o que eles tinham naquele momento. E uma das coisas que a gente conseguiu tirar, porque isso é o caminho para o vitimismo, e eu me lembro como se fosse hoje, assim, falando, eu posso não fumar, mas isso não me faz melhor ou pior do que você. Isso não significa que a minha vida é perfeita, só significa que eu tenho outro sintoma. Eu não tenho sintoma do vício do cigarro, mas eu tenho outras dificuldades na minha vida que são decorrentes, provavelmente, do mesmo problema que você teve no teu passado. O que me faz ser diferente de você? Talvez é só o caminho para a cura. É ter uma abertura, é o querer, é o desejo, né, de mudança na vida. E é isso que vai fazer realmente. E o nosso projeto, na época de antitabagismo, a gente teve uma adesão muito grande para o sucesso do resultado, né? E sem a necessidade de psicotrópico, porque a gente foi por esse caminho, né? Tinha uma pessoa lá que não fumava, mas ela tinha uma compulsão alimentar muito grande, um problema de obesidade, né? Então, todos da equipe tinham, né? Porque não é porque a gente trabalha na área da saúde que a gente não tem os nossos sintomas e as nossas dores, né? Mas a gente só conseguiu o resultado nesse grupo quando a gente se mostrou tão vulnerável quanto eles. Porque quando a gente se coloca, eles colocam muito como se a gente tivesse uma vida perfeita, uma vida plena, e isso alimenta vitimismo, né, Celso? Como trabalhar a resiliência das pessoas e a superação, o caminho que a gente viu é realmente, vamos dar um passo atrás e nos mostrar tão abertos e tão frágeis e tão vulneráveis como eles também. E isso que você falou das pessoas procurarem o pretenso saber no profissional, é o que acontece com a classe médica, né? Eles vão no médico achando que o médico vai dar para eles o rótulo que eles precisam. O que eu tenho? O que eu sou? Né? E a partir disso eles vão poder se identificar. Não, eu sou tal coisa. O médico falou que eu tenho tal coisa. Então eu preciso me tratar com isso.
E a ideia não é dar rótulo a ninguém, é devolver a pessoa a liberdade dela ser quem ela é, ou quem ela se preparou para ser, né? Quem ela se desenvolveu para ser. Ela estudou, ela fez um monte de coisa, será que ela vai ser aquele sintoma? Né? A vida é mais do que esse sintoma, né? Então, meninas, o que mais? Podemos continuar um pouquinho mais ou vocês querem já terminar? Você que manda. Eu não mando nada, o tempo é de vocês. Vamos deixar a Lisane falar um pouquinho, tadinho, para ela ficar lá só olhando. Não, estava pensando assim, realmente, às vezes a gente recebe pacientes já rotulados com diagnóstico, né? E daí tu começa a trabalhar, faz todo o mapeamento do trauma, começa a trabalhar e não tem nada a ver, né? A pessoa vai saindo daquele rótulo, assim, né? Não era aquele diagnóstico, né? Então, isso é muito comum, né? A gente tem, eu acho que é uma cultura, né? De ter que dar um rótulo para dar um significado. As pessoas precisam ter uma classificação, né, como o CID, que é o Código Internacional de Doenças, para classificar o paciente. Aonde que ele está? Ele tem esse sintoma com essa frequência e tal, então ele se enquadra ali, né? Eu sou contrário a isso. Eu acho que as pessoas não deveriam olhar por esse caminho. Ela está com um problema, mas não quer dizer que ela seja o problema. Ele é um ser humano que precisa de atenção, que precisa de cuidado, mas pode voltar a ser uma pessoa com tanta normalidade quanto qualquer outra. E o Papo de Comadre é bem isso, é essa ideia, essa mensagem que a gente quer tentar passar para as pessoas, que através desse papo, que as pessoas se identifiquem com a sua vida e possam entender, pô, é isso que eu estou sentindo, pode ter uma base como trauma e tem um caminho. Porque muita gente deixa de procurar ajuda porque acha que não tem solução. Eu sou assim, eu vou viver assim, né? Eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Né? E é muito comum isso. As pessoas acharem, eu sou desse jeito, sempre fui, vou continuar assim, não tem outro jeito, por falta de conhecimento, de entender aquilo que elas estão vivenciando. Uma cultura, às vezes, impregnada daquela rotina familiar. Minha mãe tinha, minha avó também era assim. É genético, né? É genético. E vocês veem a importância de se educar, né? De trazer informação qualificada para que as pessoas possam entender de forma simples o que está acontecendo. E que aquilo não é um problema dela só, um problema que muita gente passa e que tem solução. Essa é a nossa ideia, né, Dani? Tentar no Papo de Comadre fazer esse diálogo, né? Simples, comum, que as pessoas consigam se identificar o que está acontecendo com elas. Então vocês podem contar com o compadre aqui a hora que vocês quiserem. Que delícia! Com certeza, vou fazer aquele café. Aquele café com bolo e a gente... Isso, adoro! Só que o café e o bolo vai ser virtual. Sério? Mas não por muito tempo, né? Não por muito tempo. Daqui a pouco a coisa melhor, a gente pode se encontrar e fazer uma confraternização. Mas foi muito bom até agora. Vocês querem concluir, dar algum parecer aí final para a gente poder ir fechando? Convidar o pessoal para acompanhar a página, né, Dani? Mesmo que a gente não tenha começado, o pessoal pode ir lá já começar. Fala um pouquinho do projeto, página, onde que pode se encontrar. Oi? Desculpa. Vocês estão com o perfil só no Instagram? Sim. Que é o Papo de Comadre mesmo? Que é o Papo de Comadre. Papo de Comadre.trauma. Ponto.trauma, isso. Trauma. Mas, de repente, a gente vai estar divulgando mais ele, porque a gente não alimentou a página ainda, né? A ideia é a gente lançar o projeto e, junto com a revista, a gente já poder trabalhar isso nesse canal. Mas podem estar nos seguindo no Instagram, tem a página da Lisane, que a Lisane já fala muito vinculado ao medo de dirigir, a psicologia do trânsito. Tenho a minha página também, tenho no Face e no Instagram, e a gente vai estar divulgando o projeto nas nossas redes também. Então eu vou colocar agora para vocês o seguinte, para vocês não, para quem está nos ouvindo. Essa entrevista aqui, essa live que nós estamos fazendo, ela está sendo gravada e ela vai depois voltar para o Instagram, né? Está passando um pouquinho de 1 hora, então ele vai ter 2 vídeos para poder comportar dentro do parâmetro do Instagram e vai para o YouTube também no meu canal.
E nessas duas mídias, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, nós vamos colocar os dados da Bizane e da Daniele. Então, quem quiser dispor lá de um contato com elas, de procurar por qualquer outro motivo, além de seguir a rede social que elas estão colocando, vai estar disponível. Vou colocar o perfil de uma e o perfil da outra, tá? E você nos autoriza a repostar essa live? A gente coloca na página também, como a primeira vez que a gente está falando abertamente esse projeto, né? Ela vai estar no Instagram, na minha bio, né? No IGTV. Vocês podem repostar à vontade, por favor. Também vocês estão me dando um pouco mais de projeção, e eu acho que isso é bacana. Eu queria trazer para vocês o seguinte: o nosso próximo encontro vai ser no dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro nós vamos ter uma conversa com a Wanderleia Coelho, e ela vai trazer o trabalho dela com a biodança, que é também hoje reconhecida pelo SUS como uma prática terapêutica, né? Então, a biodança traz muita emoção à tona, porque é um trabalho corporal, onde as pessoas vão liberar o corpo para bailar e para sentir, e isso traz muita emoção à tona. Então, a gente vai ter uma conversa aqui, daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, com a Wanderleia, que é uma terapeuta de biodança, uma facilitadora de biodança há muitos anos. Eu já fiz o trabalho com ela, é muito legal. E vai poder disponibilizar para que as pessoas conheçam um pouco do que é isso. Tá? E eu queria agradecer a vocês duas por aceitarem o meu convite, por estarem conosco, trazendo um pouquinho desse papo de comadre, pelo menos como é que é a ideia do projeto, e desejando para vocês um sucesso muito grande. Eu acho que vocês têm tudo para isso, porque educar é sempre muito, muito importante. E as pessoas precisam dessa informação de uma forma realmente que faça elas compreenderem que elas não estão sozinhas, né? Que isso é uma coisa que é corriqueira, que acontece com todo mundo. Aliás, o trauma ele não existe fora da nossa vida, né? Não tem como dizer que ninguém é traumatizado. E a gente só cresce porque a gente teve algum trauma, algum tipo de desregulação. É aí que a gente se desafia a mudar alguma coisa. Se não tivesse trauma, a gente estaria sempre na infância intelectual, né? A gente não mudaria. O que faz a gente ganhar resiliência? O que faz a gente ganhar essa disposição? É justamente a gente vencer alguma coisa que está nos limitando. Então, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu sigo nessa mesma linha. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigada pelo convite, Celso, mais uma vez, e a oportunidade de estar divulgando, né? A gente está começando esse processo de educação para esse assunto, né? Foi um prazer imenso conversar com vocês, conhecer a Elisane, que eu não conhecia até então, né? E trazer um pouco do que vocês fazem. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo conhecer. Então, nos vemos daqui 14 dias, e os dados das duas psicólogas, Elisane e da Daniela, vão estar disponíveis no YouTube e também no Instagram. Ok? Ok. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.